Será que os pilotos de MotoGP pensam no risco que é correr? Certamente sim, né? Principalmente quando não se é mais tão jovenzinho assim. Hoje quero falar desse assunto citando aqui o exemplo do Alex Espargaró, que há pouco anunciou sua aposentadoria, né? E trouxe palavras impactantes sobre este assunto. E como fazer para simplesmente deixar a adrenalina de lado, essa droga super viciante? Roda a vinheta que eu já volto com a informação. Maiores riscos, maior pressão, maior calendário. Não admira que Alex Espargaró diga que o dia em que anunciou sua aposentadoria da MotoGP foi um dos melhores dias da sua vida. Todo motociclista esportivo, ele sonha em estar lá, né? Com toda certeza sonha em estar lá. Eu gostaria de estar na MotoGP. E você? Se amanhã me dissessem, Ariel, venha correr na próxima etapa, com certeza eu faria as malas e eu iria. E você também iria? Deixe seu comentário aqui na descrição. Mas para quem está lá, chega uma hora, sempre chega, né, em que eles pensam, chega da pressão, do incômodo, chega do risco, dos ferimentos, do bisturi do cirurgião, dos analgésicos, chega dos jornalistas, das viagens e tudo mais. Esse dia chegou para Alex Espargaró, que recentemente anunciou sua aposentadoria das corridas. Na verdade, a experiência do espanhol de 34 anos de idade, essa decisão, né, foi tomada em duas situações específicas. A primeira vez que isso aconteceu para Aleix foi quando ele estava prestes a viajar de sua casa em Andorra para os Estados Unidos, para o Grande Prêmio das Américas de 2024, o seu GP número 324, né? Ele disse, abre aspas, quero ficar mais em casa, não quero mais correr esses riscos. Quando estava fazendo as malas para ir para a corrida na América, comecei a ter dificuldades. Comecei a sentir que preferia ficar em casa com meus filhos do que correr. E em um trabalho como o meu, se você se sentir 1% assim, não poderá competir, fecha aspas, disse ele, né? O que Espargaró sentiu há algumas semanas não é novidade nas corridas. Há alguns anos, o jornalista Matt Oxley entrevistou o tetracampeão de MotoGP Ed Lawson, que hoje tem 66 anos de idade. Estava sentado em sua casa em Lake Havasu, no Arizona. O californiano correu em tempo integral nos grandes prêmios de 1983 até o final de 1992, mas ele esteve muito perto de encerrar as atividades muito antes disso. Abre aspas, eu odiava muito viajar, eu ficava sentado em casa pensando em ir para a Europa e eu dizia, não consigo sair da cadeira para ir. Eu disse a Gary Howard, que era chefe da International Race ANC, gerentes de Lawson, o King, Kenny Roberts, o Wayne Rainey, o John Kosinski, o Nick Hayden e outros, né? Não posso mais fazer isso, estou tão esgotado. E ele disse, o que posso fazer para tornar isso mais fácil para você? E eu disse, viajar está me matando. Eu vou da Europa para o aeroporto de Los Angeles, depois levo 1 hora na alfândega, 3 horas de carro para casa no trânsito. Então eles me arranjaram um helicóptero para me levar da área VIP do LAX até a minha garagem. Quando você é jovem, viajar é bom, mas eu tinha 10 anos de experiência, fazendo 50 voos internacionais por ano. Eu já estava farto, fecha aspas, disse ele. Isso que, quando Lawson corria em GPs, geralmente havia 13, 14 corridas por ano, pouco mais da metade do calendário proposto de 22 rodadas para este ano. O estilo de vida sempre com as malas de viagem está afetando muitas pessoas no paddock de hoje. Não apenas Espargaró, que tem 34 anos de idade, pai de 2 filhos, mas também mecânicos e outros membros da equipe. Outro momento de reflexão para Espargaró aconteceu em Jerez, também neste ano, quando caiu na sprint. Não foi um acidente terrível ou prejudicial, apenas uma queda habitual. Normalmente na MotoGP, né, isso acontece. Porém, bater no chão a 130 km por hora, cair e rolar no cascalho, é algo que começa a mudar quando você vai envelhecendo. Abre aspas para Espargaró. Depois que liguei para minha esposa e disse, Laura, isso é o fim. Tem sido uma boa jornada, mas quero ficar mais em casa, não quero mais correr esses riscos. É um grande alívio. A família e a MotoGP não são realmente compatíveis e o risco agora é uma loucura, é muito elevado, especialmente porque tudo está muito próximo, muito apertado.
E para ser um piloto de fábrica você faz muito desenvolvimento, muito marketing. Então quando você vai para a cama nas noites de sábado, nas corridas, você fica destruído. E ainda tem corrida amanhã. É mais fácil para rapazes de 20, 25 anos do que para rapazes de 34 anos, disse Alex Espargaró. E os melhores pilotos estão na MotoGP, né? E certamente todos eles têm uma capacidade sobre-humana de se concentrar no que estão fazendo, de ignorar coisas que corroeriam as mentes dos meros mortais não treinados. Isso é o que os pilotos chamam de estar na zona, e os psicólogos chamam de estado de fluxo ou funcionamento ideal. É quando seu subconsciente substitui seu consciente, e é uma sensação estranha, como uma experiência fora do corpo. Tudo parece desacelerar e ainda assim você está andando mais rápido do que nunca. Você não pensa, simplesmente faz as coisas que tem que fazer, né? Olha só, abre aspas. Há um momento em que estamos no limite, não sabemos se estamos aqui ou na China. Você está focado, totalmente focado. Então quando você pega a moto na última curva, você percebe que está em seu circuito doméstico e que está vencendo a corrida, disse Alex. E a MotoGP não é tão perigosa hoje como era há meio século, mas a taxa de mortalidade aumentou nos últimos anos, com 4 mortes na última década e meia. E por mais seguro que a MotoGP possa ser, nesse momento, né, viajar a 350 km por hora em uma moto, com rivais à sua esquerda, rivais à sua direita, nunca será nada menos que perigoso, seja no FP1 ou no dia da corrida. O que, claro, é uma das razões pelas quais alguns de nós adoramos tudo isso, não é verdade? Você até pode pensar que o Jorge Martin, o Marc Marques são máquinas de vencer corridas, e você, claro, está certo. Mas ambos foram às lágrimas quando ouviram as palavras de aposentadoria do Espargaró. Era um pouco como se eles estivessem perdendo um tio muito querido. Nessa hora, a parte humana aflora e fica incontrolável. E como dito antes, apenas fazer por instinto, sem pensar, é algo óbvio para qualquer piloto de ponta. E isso deixa você sempre à mercê de um acidente. E estando em uma moto, né, o risco é de vida, sempre. Mas claro que isso faz parte, né? Quem quer estar lá se submete a isso. Mas fatalmente, grandes ídolos um dia dirão, vou parar. No começo da carreira, a adrenalina, a vontade de estar lá, a diversão, tudo mais substitui qualquer sentimento, como medo ou prudência. Mas com o tempo tudo muda. É assim na nossa vida também. Nossa vida que é bem mais simples nesses quesitos que comentamos aqui, do que obviamente é para esses pilotos de ponta, né? Esses pilotos que nos trazem sempre muito das emoções que tanto adoramos. E por falar em adrenalina, sabemos que isso vicia, né? O Espargaró diz que sua vida vai melhorar quando deixar o paddock de Valência com a família em novembro. Ele provavelmente está certo, mas sua transição de piloto profissional para homem de família em tempo integral pode não ser tão fácil quanto ele espera, né? Os motociclistas podem não gostar de falar disso, mas são viciados em adrenalina, vivendo suas vidas consumindo a maior droga conhecida pela humanidade. E como você desce de uma altura dessas? Como você abandona simplesmente esse hábito? Muitos ex-esportistas ficam até doentes, né? Depressivos. Temos vários exemplos. Alguns pilotos aposentados realmente lutam contra isso de a vida de repente parecer cinzenta e vazia. O impulso que os tirou da cama nas últimas 2 décadas desapareceu. Então qual é o objetivo de viver? De alguma forma você precisa conseguir se acostumar com isso. Alguns ex-pilotos fazem isso ficando o mais longe possível das corridas, como viciados em drogas, reformados que deixam a cidade, né, para fugir de seus amigos drogados. E então eles retornam quando se sentem ou sentem que largaram totalmente o hábito. Outros mergulham em diferentes áreas do esporte, então ainda sentem emoções, mas as obtêm indiretamente, né? Sendo técnico, gerente de piloto, treinador de pilotos ou comentarista de TV. Certamente muitos dias de track day também acontecem para estes ex-pilotos, né? Cada um acaba escolhendo seu caminho e pelas escolhas colherá os frutos, sejam positivos ou negativos. Mas certamente nem todos estarão preparados para esse vazio, pois não será igual, né? E sem dúvida que Espargaró irá exorcizar seus demônios das corridas, acumulando quilômetros nas suas motos, fazendo alguns testes para a Honda ou outra no futuro, e talvez 1 ou 2 entradas de wild card na MotoGP. Tudo isso é o paraquedas de um piloto que estava no topo, né? E você, o que acha de tudo isso? Deixe seu comentário
aqui na descrição. Certamente não é uma tarefa fácil. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Pô, deve ter gostado então, né? Deixa o like, compartilha com os amigos lá no seu grupo de WhatsApp que fala de moto, ajuda o canal a crescer e assim trazer mais e mais conteúdo para você. Nosso Pix também tá aí na tela, você pode doar qualquer valor dessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo e nos estimula a trazer mais e mais conteúdos como esse que você acompanhou, né? Estamos sempre pesquisando conteúdos de qualidade para você. E não esquece também de acessar nosso site, que é o informatudo.com.br/esportes. O link está aqui na descrição. Lá tem muitas notícias que não aparecem aqui no YouTube. Lá também falamos do mundo das lutas e da Fórmula 1, além de outros assuntos, né? E se você gosta de colocar a moto na estrada, vai um convite. Eu tenho meu canal também sobre motos na estrada, o Encontros e Viagens de Moto by Ariel. Te convido a se inscrever lá. Tá aqui em meus canais, ou é só pesquisar aqui na descrição, né? E também tem o nosso Instagram, que é o Moto na Estrada by Ariel, certo? Te encontro lá. Valeu, um abraço e até a próxima. Não esquece, vai pilotar? Coloca sempre a proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima.